Olá a todos, aqui é Cláudia Oliveira da Primecast, o podcast da Prime Comunicações. Mais uma vez estamos aqui trazendo informações para você, informações valiosas, importantes, que com certeza vão fazer e influenciar a sua vida de alguma forma. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, do monstro chamado reforma tributária. Olha só, até eu quero saber bastante sobre isso mesmo. Então, já que você já se interessou pelo assunto, se inscreva no canal logo agora, dê seu curtida aí, seu like, tá bom? Compartilha, já vai compartilhando com a família, ou com quem tem curiosidade para falar sobre esse assunto, porque é agora que você vai tirar todas as suas dúvidas. Então, hoje estamos aqui com Zaldânia Furtado. Ela é contadora há 7 anos, especialista em auditoria e controladoria contábil, atua em todo o Brasil e construiu uma carteira sólida de clientes que confiam no seu trabalho e nas suas orientações. Por estar por dentro do monstro, eu que estou chamando monstro, tá? Chamado reforma tributária, ela vai explicar para a gente de forma clara o que muda e o que isso significa na prática. Bem-vinda, Zaldânia Furtado. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigada a toda a equipe da Primecast. É uma honra estar aqui. Fico muito grata por ter esse espaço disponibilizado para que a gente esteja trazendo à luz, sanar algumas dúvidas realmente da população, né? Principalmente dos empresários, porque realmente, como você falou, é um monstro, de certa forma, sim, porque está se criando essa mentalidade na cabeça dos empresários, né? Mas a gente vai entender que ele pode ser mais fácil do que parece. Tá? Tomara. Isso. Ai, que coisa boa. Exatamente. Quem sabe no final dessa entrevista eu tiro essa palavra monstro para dizer que parece que é uma novidade que vai mudar a vida de muita gente. Não é isso? Exatamente. Vai mudar. Na verdade, a gente pode dizer que vai mudar a vida da população do Brasil inteira. Porque, querendo ou não, direta ou indiretamente, a gente vai ser afetado pela reforma tributária. Todos vamos. Desde a indústria que fabrica o produto até o cliente final que vai consumir. Todos nós vamos ser afetados. O que realmente muda a partir de 2026? E o que é mais ruído do que fato? Pronto. A partir desse ano de 2026, a gente inicia a transição. Para ser mais específica, já iniciou no ano passado, só que ano passado foi um teste muito pequeno, somente com um percentual muito pequeno de empresas, tá, no Brasil. Então, a gente pode dizer que a transição realmente é só 2026 até 2033, quando a gente finaliza a transição e a reforma tributária vai estar em plena eficiência, em pleno vigor, tá? Então, assim, a gente vai ter esse período de transição. E aí, o que está acontecendo nesse início por ser o primeiro ano? Nesse primeiro ano, a internet é uma bênção quando é o assunto trazer conhecimento bom. Porém, infelizmente, o que leva mais proporção, o que viraliza mais, são os conteúdos que assustam, como você disse. O monstro da reforma tributária. Exatamente. Infelizmente, acaba que se dissipam algumas informações que a reforma tributária, não somente ela, mas como todo o mundo tributário, ele é de uma forma para cada empresa e para cada contribuinte individualmente. Quer dizer, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Então, se eu pego uma informação que eu digo que para você que tem uma empresa grande, a partir desse mês, a partir desse ano, começa a funcionar dessa forma e que você já tem que correr para se organizar e faço aquele AUE, vamos dizer assim, se passa essa informação para o pequeno empresário também. Só que a gente vai trabalhar com progressão, escalonado a forma como essa reforma tributária vai ser distribuída. Então, a gente inicia aí, nesse início de 2026, os mais impactados, na verdade, vão ser as empresas que tributam por lucro presumido e lucro real, são as que realmente vão estar experienciando inicialmente a reforma tributária, não que os outros não vão precisar, né? Mas a gente vai ter esse ano de 2026 para ser mais de planejamento para algumas empresas. Esse lucro presumido e o outro lucro real. O que significa? Pronto, eles são 2 regimes tributários. No Brasil hoje a gente tem algumas formas de tributação,
que começa pelo microempreendedor individual, que na verdade hoje já acrescentou até um novo, que é o nano empreendedor, que é a metade do faturamento do MEI, né? Enquanto o MEI fatura 81 mil no ano, o nano já vai poder faturar 40 mil, né? Exatamente a metade. Então, o que acontece? A gente tem a tributação para o MEI, a gente tem a tributação para a ME, para a EPP e demais. E com isso a gente tem esses regimes tributários. Esses regimes tributários, eles determinam como que vai ser aplicada a tributação para você. Então, a gente tem o CIMEI, que é o do MEI, é o Simples Nacional simplificado mais ainda para o MEI. A gente tem o Simples Nacional, que a maioria das empresas no Brasil hoje são Simples Nacional. E a gente tem lucro presumido e lucro real. Certo. Que aí eles dão as ordens, realmente eles coordenam bem certinho como que vai ser a tributação de cada empresa. É um assunto intrincado, né? É um assunto que, na verdade, a gente sempre diz que, assim, a gente repassa para os clientes da gente, tenta repassar sem a tecnicalidade, sem os termos muito técnicos, que é para não confundir a cabeça de ninguém. Porém, no fim das contas, se você tem planejamento, organização, o caderninho, a planilha, você organiza, paga tributo, segue os conselhos do seu contador, vai funcionar. Né? Então é para isso. Na verdade, o contador vai ser a profissão, ou quem sabe, o profissional mais procurado esse ano de 2026. Eu acredito que sim, estamos esperando. Me diz uma coisa, Zaldânia, por que essa reforma é considerada um divisor de águas no sistema tributário brasileiro? Pronto, é porque assim, a ideia da reforma tributária, para deixar logo claro, ela nunca prometeu redução de impostos. Nunca prometeu e, na verdade, a gente vai ver em algumas situações até um certo aumento. Para uns e para outros vai reduzir. Então, ela nunca prometeu redução. Ela trouxe a ideia de diminuir a burocracia, de regulamentar de uma forma mais padronizada. Porque hoje no Brasil a gente tem, os estados eles têm a possibilidade, eles têm a autonomia para deliberarem os seus impostos. Então, eu vou citar, por exemplo, o ICMS, que é o imposto sobre os produtos, né? Incide sobre a maioria dos produtos e um serviço ou outro. A gente tem uma regra específica, um conjunto de leis, na verdade, não é nenhuma regra, para cada estado. Cada estado, inclusive o Distrito Federal, então são 27 conjuntos de regras de ICMS. E dentro desses conjuntos, são editadas normas todos os dias. Então, imagine um processo de atualização diário. Isso, exatamente. Imagina para a gente que se dá ao, vamos dizer assim, a coragem, vamos dizer assim, de trabalhar como contador com o Brasil inteiro. Se eu quiser trabalhar com um cliente lá do Amazonas, eu tenho que aprender o ICMS do Amazonas. Se eu quiser trabalhar seja de qualquer local, vai ter uma regra diferente, são alíquotas diferentes, normas diferentes. Então, assim, a reforma tributária veio com esse propósito de diminuir essa criação de leis novas, de sempre regras novas e técnicas novas, ela trouxe isso. Então, de certa forma, ela vai unificar ou pelo menos sistematizar? A ideia é padronizar pelo menos a legalização, a legalidade, como que se regimenta esses impostos. Porque, obviamente, as alíquotas, o quanto cada estado vai cobrar, os estados ainda vão ter essa autonomia de deliberar quanto cada estado vai cobrar em cada imposto. Porém, exceto, claro, a CBS, que a CBS é federal. Mas o IBS, ele é estadual e municipal. Então, os municípios e estados vão ter essa autonomia. Porém, a regra de como ela funciona, o regimento de como o IBS e CBS funciona, é deliberado pelo comitê gestor, de um e de outro. Então, nacionalmente, a forma como eles irão funcionar é padronizado. Vai ser igual para todos. Então, isso facilita bastante. Entendi. Para quem a mudança é mais urgente? Cidadão comum, empreendedor ou grandes empresas? Nesse início, eu poderia dizer que as grandes empresas são mais impactadas, porque, como eu falei até no início,
as empresas de lucro presumido e lucro real, no fim das contas, são as empresas maiores, e aí acaba que elas que vão iniciar essa transição, né, esse processo da reforma tributária agora em 2026, mas eu não vou dizer que os outros não vão ser impactados. Por quê? Porque a reforma tributária, quando se fala em tributo no Brasil, é um assunto realmente muito complexo. Então, não dá para eu pensar o seguinte: eu sou uma empresa do Simples Nacional, eu só começo de fato a recolher, a destacar IBS e CBS em 2027. Esse ano eu vou me sentar, deitar e não vou fazer nada, não adianta. Esse ano é o ano de planejar. Se as empresas não planejarem, o contribuinte também, quando a gente fala de pessoa física, também precisa se planejar, porque a gente vai falar mais na frente que tem, sim mudanças também para a pessoa física. Então, se não houver esse planejamento, se não houver essa preocupação, quando a avalanche da reforma tributária vier e disser a partir de agora, dessa data é assim, vai ficar todo mundo arrancando os cabelos e correndo atrás do prejuízo que não foi antecipado. O que é, na verdade, um comportamento bem brasileiro, né? O fato de, no último instante, realmente buscar informações e tentar resolver. Isso, exatamente. E que, infelizmente, acaba sendo mais oneroso. A gente que trabalha nessa linha de frente, a gente percebe que quando as empresas chegam para a gente, sempre é assim. Sempre, olha, eu fui autuado, olha, eu recebi essa notificação aqui, eu não sei nem do que é. Então, quando já vem com a notificação na mão, já com uma multa, já com juros de algo que não pagou antecipado ou na data que deveria ter pago. Então, no fim das contas, quando não se organiza, quando não antecipa ou faz na data correta, o governo tem esse poder de autuar. Então, a gente tem que pensar na saúde do nosso negócio. Diz uma coisa para mim, qual os impostos vão ser substituídos e qual é a lógica por trás dessa troca? Pronto, a troca é a seguinte: a gente tem hoje no Brasil esses 5 impostos que eles vão ser substituídos por IBS e CBS. A gente tem PIS, COFINS, IPI, ICMS e... eu esqueci o outro. O PIS não é o PIX, viu, gente? Não, gente, não é. PIS e COFINS, eles são nacionais, tá? Então, a gente, pronto, lembrei. ISS, IPI e ICMS também vão ser substituídos. Então, são 5 impostos que a gente tem hoje que vão ser substituídos pela IBS e a CBS. O IPI... são 5 que vão ser substituídos apenas por 2. Por 2, exatamente. Com uma alteração apenas, que o IPI ele vai continuar, ele vai prevalecer na Zona Franca de Manaus, né? Mas para o restante do Brasil, ele não vai ter mais atuação. Então, o que acontece? A gente vai ter a substituição da PIS e da COFINS pela CBS, que é de âmbito nacional, e o ICMS e o ISS, que são tributos estaduais e municipais, eles vão ser substituídos pelo IBS. E dessa forma, como eu estou falando também, todos esses 5, ele tem um regimento diferente. E aí a gente vai substituir esses 5 por 2 que vão ter esse regimento nacional. Então, vai ser mais facilitado, vai ser melhor para a gente trabalhar. Você já pode explicar um pouquinho sobre o IBS e o CBS? Pronto. O que eles são, as siglas, na verdade, né? E o que eles são? O que vai acontecer a partir de agora? Pronto. O IBS, ele é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, ela é uma contribuição também sobre bens e serviços. Essa reforma que a gente está passando, ela é uma reforma sobre consumo, ela não é uma reforma sobre renda. Por isso que muito se confunde também a questão da renda. Isso é interessante. Exatamente. Que o que é o consumo. O que foi consumido. Isso, o que está sendo consumido. O que é consumido, vendido, produzido, toda essa cadeia, né? Do que a gente compra e vende. É toda essa cadeia. A questão da renda, ela não teve algumas alterações, mas realmente não é o foco da reforma tributária. Então, o que acontece? O IBS, ele vai vir exatamente para substituir esses 2 impostos, como eu falei, de ICMS e ISS. O ISS hoje, ele é um imposto sobre serviço, que é o que eu pago enquanto contadora, o escritório de advocacia paga, a própria Prime
Comunicações também, que é prestadora de serviço. É o imposto que incide sobre os prestadores de serviço é exatamente o ISS, que é de âmbito municipal. Sim. É a prefeitura, né, que tanto emite as notas fiscais como faz o recolhimento. E o ICMS, ele é um imposto estadual, né, que ele incide sobre as mercadorias e alguns serviços. Então, esses dois eles vão ser substituídos pelo IBS, e o IBS ele vai ter um comitê gestor único e a nível nacional. Ele vai ter ali as suas regras, suas regulamentações, e cada estado e cada prefeitura vai ter a possibilidade de definir as alíquotas e entre si definir como eles irão partilhar também. O estado com os seus próprios municípios irão deliberar essa questão de o quanto vai para quem, né? Mas aí é uma autonomia que realmente a reforma tributária ela não poderia tirar, certo? Já a CBS, ela é um imposto federal que realmente ela vai incidir sobre todo o território nacional, e aí as empresas que estiverem dentro dos municípios, que fizerem as vendas, que fizerem todas as suas transações, elas poderão fazer esse recolhimento da CBS, e os municípios e estados poderão ou repassar diretamente para a União, ou a própria União vai ter um sistema para fazer esse recolhimento, né? Hoje em dia, quando você vai no supermercado, você vê aquela notinha que você recebe, tem lá no final impostos aproximados, total aproximado de imposto. Só que ali só tem PIS e COFINS. Sim. Aquele total. A carga maior que você vê, que é, na verdade, pra gente aqui, o ICMS, ela não está ali. A PIS e COFINS hoje, ela é em torno de 9,75, se não me engano, a alíquota dela. 9,75%. Mas não está na nota fiscal. Não, ela está, esse 9,75 está lá. O que não está lá, mostrando para o consumidor, é os 20% de ICMS, que é o maior, né? Então, assim, a gente vai ter nessas notas fiscais essa separação, né, de IBS, CBS, e o consumidor vai saber. Então, essa na verdade, é quase como uma educação, né? Vai fazer com que a pessoa se eduque a entender como funciona esses impostos e como incide na sua própria vida, né? Vai trazer à luz para os próprios consumidores, que na verdade a gente sabe que o consumidor não está muito interessado nessa burocracia de saber quanto que é de imposto, quanto que ele paga. Ele só sabe que ele paga muito. A realidade é essa. Todo consumidor sabe que paga muito imposto, mas ele não sabe quanto, ele não sabe que imposto é, ele realmente não se interessa. Então, nessas novas notas fiscais, a partir da implementação da reforma tributária, vai estar lá definido o IBS e CBS e o quanto que foi pago durante todo o processo, né, da fabricação até chegar para ele. Certo. A cobrança vai mudar para o destino, onde o consumo acontece? O que isso significa na prática? Pronto. E por que isso importa? Importa pelo seguinte, na verdade, tem um impacto muito grande, até de uma forma social, de uma forma econômica, e vamos esquecer um pouco até as opiniões, aqui eu vou esquecer um pouco da minha opinião, porque realmente é uma situação, um assunto delicado, mas o que acontece hoje na prática? Na prática, quando uma indústria, por exemplo, fabrica um celular desse aqui, lá na fabricação, ele já começa a fazer o recolhimento de imposto de lá. Já começa de lá e vai vindo até chegar no consumidor final. É uma cadeia que, infelizmente, gera uma cumulatividade de impostos. Porque você vai construir, você tem uma série de equipamentos, instrumentos para construir isso, e cada um deles tem o seu imposto e vai acumulando, aí vai ser a venda, tudo isso, todo esse processo, exatamente, né? E aí o que acontece? A acumulatividade de impostos é o que popularmente se conhece por pagar imposto em cima de imposto, né? Então, hoje, como é tributado na origem, ele já inicia a tributação na origem, e esse imposto tributado na origem, toda essa cadeia de impostos, na verdade, ela vai para a origem de onde começou essa movimentação, essa transação. Então, hoje ela funciona assim, que é exatamente por isso que a gente tem, por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem fábricas que vieram de outros estados para cá, para o Ceará, justamente com incentivo fiscal para eles estarem aqui, gerando renda aqui, porque os impostos, se eles fabricarem aqui, o imposto vem para cá. Então, o Estado ganha.
Isso é tributar na origem. Porém, isso vai mudar com a reforma tributária, que ele passa a ser no destino. No caso, o imposto de um celular desse aqui, ele passa a vir para o estado, para o município onde eu que comprei estiver. Então, o que acontece? Isso pode, de certa forma, acarretar, sim, em prejudicar alguns estados. Isso aí é algo que o governo ainda vai trabalhar, ainda vai estudar para ver que não afete, porque dos intuitos deles com a reforma tributária também é que não afete muitos estados, não tire de uns para repassar para outros, né? Exatamente. Porque os estados têm as suas autonomias. Então, o que acontece, por exemplo, o grande medo em relação a essa questão da mudança de origem para destino é que, por exemplo, as fábricas que hoje estão em alguns estados mais longínquos, vamos dizer assim, do grande centro do Brasil, elas possam sair desses estados e retornar para onde tem o maior público de consumação, né? Infelizmente, a gente tem... é um perigo para as cidades, que inúmeras pessoas podem perder seus empregos e ter diminuição de fontes de renda e tudo mais. Exatamente. Daí, por isso que a reforma tributária precisa ser implementada durante um período até significativamente grande, que é esse até 2033, né? Porque é exatamente isso que vai surgir, todas essas questões. Os estados vão ter que conversar com a União, eles vão ter que fazer toda uma equipe ali para ir observando como que está sendo impactado em cada um, né? Agora, em relação à cumulatividade dos impostos, em relação a isso aí é maravilhoso, porque ninguém quer pagar imposto sobre o imposto. Sim. Né? O imposto ele não pode ser base de cálculo para o próximo cálculo do próximo imposto. Só que hoje em dia é o que acontece. Né? Embora a gente tenha algumas empresas que trabalham com o que a gente chama de crédito tributário, mas mesmo assim ainda existe essa cumulatividade. Então, nesse caso, nessa questão, vai ter essa melhora. Pergunta que tá todo mundo... Essa é uma pergunta que, na verdade, tá na mídia, tá na internet. As pessoas perguntam muito sobre isso. Quem ganha até 5 mil por mês, realmente deixa de pagar imposto de renda? Existe algum ponto de atenção nisso? Vamos comprar um fogo de artifício e pode soltar. É verdade. É verdade. Mas é muito importante que a gente esclareça o seguinte. Nós estamos em 2026... E essa regra, ela começou, na verdade, a valer em 1º de janeiro de 2026. Então, a partir dessa data para frente, quem recebe até 5 mil reais, ele tem uma... É hábito chamar de isenção, mas na prática é um desconto no imposto. Existe um desconto em cima desse imposto que zera. No fim das contas, ele zera o imposto a pagar, tá? Então, quem ganha 5 mil reais... Quem ganha até 5 mil reais não vai mais pagar imposto de renda. Não vai pagar imposto de renda, exatamente. E aí onde está o ponto de atenção que a gente tem que chamar? São 2 situações. A primeira é que agora em 2026 a gente vai declarar 2025. Então, para 2026, quem recebeu por mês 5 mil reais em 2025 ainda vai pagar. Exatamente. Ou não, porque cada caso é um caso, a gente tem situações, né, com deduções que a gente acaba realmente conseguindo zerar. Certo. Mas aí é o perfil de cada contribuinte. Mas então ainda vai ser obrigado a declarar e possivelmente pagar. Cada caso é um caso. E a outra situação é justamente essa de que o imposto de renda ele tem a própria legislação. Embora eles tenham feito essa mudança na questão do desconto, da isenção para os rendimentos de até 5 mil reais, mas a gente precisa observar que não necessariamente ele desobriga o envio da declaração, porque existem outras regras que obrigam o contribuinte a enviar a declaração de imposto de renda. Ele tem que declarar, vai ser isento, mas ele tem que mesmo declarar. Exatamente, vai depender da situação de cada indivíduo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que recebo 5 mil reais por mês, eu não vou pagar imposto, mas eu tive doações, eu tive investimentos, eu tenho bens acima de 300 mil reais por mês. Então, assim, eu tenho que olhar para a legislação do imposto de renda e verificar se aquela legislação me obriga a declarar, mesmo que eu não vá pagar. Porque mesmo que você não tenha obrigação de pagar imposto de renda, se você foi obrigado a declarar e não declarou,
é um problema, você pode ser multado, você pode ter CPF suspenso, enfim. Então, no momento em que chegar o período de declaração de imposto de renda, geralmente ali de março a maio, é interessante que cada contribuinte, principalmente esses dessa faixa que recebem aí de R$ 2.500 a R$ 5.000, de observarem, né, se eles estão dentro dos outros requisitos para declarar imposto de renda. Uau! E quem ganha de 5.000 a 7.000? Pronto, nesse caso, para que não haja vamos dizer assim, uma queda de uma vez só, porque a pessoa que ganha R$ 5.000 não vai pagar nada e a que ganha 5.010 já paga um absurdo de imposto, existe também um desconto nessa faixa de 5 a 7.000. Então, vai existir um desconto progressivo ali que vai realmente vai ser aplicado a mesma tabela de alíquotas, porém com desconto também. Então, ele vai haver realmente essa progressão de desconto até os R$ 7.000. E aí, a partir dos R$ 7.000 é que realmente já se aplica a tabela do imposto de renda normal, com as alíquotas realmente já existentes. Essa reformulação do imposto de renda deixa o sistema mais justo ou apenas redistribui a carga? Vai depender de muitos fatores. A gente tenta olhar de uma forma generalizada, de certa forma a gente entende sim como uma redistribuição interessante, porque quem ganha até R$ 5.000, né, a nossa base da nossa população, que a maioria ganha ali entre R$ 1.800 e R$ 2.000, isso aqui os dados do IBGE mostram, né? Então, essa base de muitas pessoas da nossa população passam realmente a não fazer pagamento de imposto de renda, então isso se torna benéfico, certo? Porém, a gente tem que olhar também para a cadeia lá de cima, que, querendo ou não, o pequeno consome do grande. Nós somos um ciclo, né? Então, assim, existe essa distribuição de carga, realmente ela dá uma amenizada, porém a gente vai ter que esperar para ver o que vai vir de retorno. De repente, se os preços, as pessoas que produzem, né, para que os pequenos comprem, a gente precisa ver se vai ter vai afetar no preço, né? Se o preço vai afetar, isso vai retornar e não vai ser vantajoso. Então, é uma situação que a gente só vai conseguir observar com certeza durante realmente o período de transição da reforma. Quem tende a sentir mais, então? Pequeno empresário, médio ou as grandes estruturas? O mal do contador é que a palavra depende é muito frequente. Qualquer pergunta que você fizer ao contador, ele vai dizer depende, porque realmente tudo depende. Nesse início, a gente pode falar sim que as grandes empresas são as mais impactadas, porque começa por elas, sempre começa por elas. Toda transição, toda mudança tributária que o governo implementa sempre começa pelas maiores, né? Mas o que acontece? A questão de impacto que a gente pode falar é o seguinte: uma coisa é eu ser impactada, outra coisa é eu ser prejudicada. As empresas impactadas, as empresas grandes, elas se impactam, mas geralmente não se prejudicam porque elas já antecipam riscos. Elas já planejam bastante, elas já têm uma estrutura organizacional muito bem delimitada, né? Então, acaba que tende a que isso possa sobrar sendo pior, impactado de forma a trazer prejuízo para o pequeno. Porque, infelizmente, o pequeno ele tem o hábito de pagar para ver. Infelizmente, acontece muito isso. Às vezes, sim, por falta de recursos, muitas vezes também por falta de querer planejar. Então, eu sempre costumo dizer muito isso para os meus clientes. Olha, a empresa grande que sofreu um rombo de milhões, ela está lá em pé. Mas se você levar uma multa de R$ 500.000, você fecha as portas. Então, quem é que tem que planejar mais? Os pequenos. Quem tem que se preocupar mais? É o pequeno, porque o pequeno, com uma multa que o governo aplica, ele pode vir à falência. Então, essa é a questão. Inicialmente, agora, os pequenos não vão ser muito impactados. Eles não começam por eles, mas eles têm a chance de se planejar mais. Essa é a questão. O momento, a oportunidade é agora de começar 2026 e começar planejando do início mesmo, para não ser pego de surpresa.
O novo cenário muda a forma como o empresário deve retirar o dinheiro da empresa, o Prolabore, distribuição e planejamento? Muda e, na verdade, ela traz à tona uma situação que já deveria existir há muito tempo. Outra coisa que a gente bate muito na tecla com os empresários são as finanças pessoais e as finanças da empresa. Todo pequeno empresário, quando ele abre o seu pequeno negócio, que é o seu sonho, geralmente é o seu sustento inicial, é o único sustento dele, a única fonte de renda, ele abre e assim que a empresa começa a lucrar, é o sustento dele, ele já vai fazendo retiradas. Não vou dizer que isso esteja totalmente errado, porque de fato, se é o sustento dele, não há grandes problemas com isso, mas ele precisa fazer isso de forma estratégica, de forma planejada. Porque se ele não tem uma separação, ele não conhece a estrutura da empresa dele. É a história do MEI, o CNPJ do MEI e o CPF. Isso, exatamente. E não só o MEI, a gente tem muitas empresas que já são ME, são EPP, e o dono realmente bota a mão no caixa da empresa mesmo com vontade. Porque a gente entende que o dono da empresa entende que a empresa é dele, o dinheiro da empresa também é dele. Ok, isso realmente é algo bem complicado da gente quebrar na cabeça do empresário. É um pouco difícil, mas com essa reforma, principalmente agora com as novas normas em relação até à tributação em cima dos dividendos, da retirada de lucros, né, que a gente tem aí, para o pequeno inicialmente isso não vai ser um impacto, porque essa tributação dos dividendos é a partir de retirada de 50 mil por mês, né, então isso não é um cenário do pequeno, mas de toda forma, o pequeno também tem que prestar atenção, porque se eu sou uma empresária pequena, cada centavo para mim importa muito, né? Então, é interessante que o empresário tenha o mínimo controle possível da diferença do que ele tem na empresa, do que ele tem no bolso dele. A gente costuma muito, acontece bastante em reuniões que a gente tem para fechar com clientes, que a gente senta com o cliente e uma das primeiras perguntas que a gente faz, tá, eu quero saber o cenário da sua empresa. Quanto que você está faturando por mês? Eu acho que tanto. Quanto que você está lucrando por mês? Eu não faço a menor ideia. A maioria dos pequenos empresários não tem noção do quanto ele lucra por mês. Ele tem noção de faturamento. Ele tem uma ideia que por mês, pelo caixa que ele anota... Que é uma diferença. Uma diferença muito grande, porque uma Mas empresa... que muita gente não sabe. Não. Uma coisa sou eu ter, vamos dizer que 2 clientes, esses 2 clientes me pagarem 20 mil reais e o custo para eu manter esses clientes ser 18 mil reais. Eu fiquei com 2, então eu continuo recebendo pouco, né? Então, o que acontece? Você precisa ter noção do que é faturamento, do que é lucro. O faturamento é tudo aquilo que você vendeu, tudo aquilo que entrou no caixa da sua empresa. O lucro é o que fica depois que você pagou tudo, inclusive a si mesmo. Essa é a questão. O que eu pago para mim mesmo, para o empresário, eu chamo de Prolabore. E aquilo que eu pago de Prolabore é uma despesa da empresa. Eu já tenho que colocar aquilo ali como salário dele. É o meu salário. É justo, eu trabalho, eu tenho que ter o meu salário, né? Então, o que sobra é lucro. Aí, esse lucro é que a gente chama na distribuição de lucros e dividendos, é que a gente vai distribuir, e nesse cenário de valores menores do que 50 mil, ele não é tributado, ele é isento de imposto, que é uma situação boa, né? Que você vai tirar esse lucro da sua empresa e não vai incidir imposto sobre ele. A gente declara ele no imposto de renda, mas ele não incide imposto. Seria 50 mil ao ano? Não, no caso é por mês. Por mês. Isso, exatamente. Então, por isso que realmente ainda não é um cenário para o pequeno empresário, né? Essa então, tributação. Isso acaba sendo um alívio, né? Para muita gente. Sim, exatamente. Essa questão da tributação de lucros e de dividendos, o governo realmente quis implementar para atingir as empresas maiores, realmente para tributar nos que têm realmente um faturamento bem maior. Porque para tirar 50 mil de lucro, né, a empresa precisa realmente ter um faturamento bem significativo. Com a sua experiência, quais os erros de planejamento você já enxerga que pode gerar prejuízos em 2026? A falta de planejamento. Essa é a grande verdade, é a falta de planejamento, porque
Para esse ano, como eu até já falei, 2026 é o ano de planejar. É o ano... Na verdade, a gente... Enquanto contadores, a gente já começou a se preparar desde que começaram a falar de reforma, né? Ano passado é que realmente foram promulgadas com mais certeza algumas regras mesmo da reforma e aí a gente ficou mais por dentro. Mas para os empresários, o momento realmente de ir atrás, de se informar, de procurar saber, de procurar especialistas para saber, para se informar do caso dele, porque cada caso é um caso. A gente tem uma reforma tributária que vai beneficiar alguns e vai, infelizmente, acabar prejudicando outros. A gente vai ter produtos que vai ter baixa nos seus preços e a gente vai ter produtos que vai ter aumento de preços, né? Como, por exemplo, a gente tem um imposto seletivo que vai ser criado, novo, que ele é sobre produtos ou serviços que são prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Olha, né? Dentre elas, por exemplo, tem bebidas açucaradas, que ainda está por ser definido o que é bebida açucarada, né? Se é a que tem açúcar ou se as que tem adoçante também vão entrar, mas enfim, esses produtos de bebidas açucaradas, por exemplo, vai ficar mais caro, porque vai ter um imposto a mais em cima dele. Por causa do prejuízo que dá para a pessoa, né? Exatamente. Esse imposto, que eles chamam de imposto do pecado, inclusive, né? Porque realmente é um imposto que faz mal. Exatamente. Faz o mal. É o produto que faz mal. Ele vai tributar em cima do pecado que é, né? Você consumir coisas que realmente fazem mal a si ou ao meio ambiente. Então, nesse ano de 2026, o erro maior vai ser não planejar, vai ser não antecipar os riscos da reforma. Mas a gente sabe que tem muita gente que não tem acesso a uma contadora como você ou um profissional, né? Onde eles poderiam buscar informações, essas pessoas que são mais simples, que não têm, de repente, um direcionamento, ou não sabem o que fazer, ou já estão pensando em fechar os seus negócios. O que eles poderiam fazer? Pronto. Em relação às pessoas realmente, como você falou, que não têm um acesso muito fácil, a gente tem, né? Obviamente não tem como não falar do Sebrae. O Sebrae é um parceiro incrível para os empresários, principalmente para os pequenos empresários, né? Eles têm consultores que tiram dúvidas, eles têm consultores que realmente clareiam as ideias e dão uma trajetória para aqueles empresários seguirem. Então, o interessante é que se procure essas ajudas nas prefeituras, né, que tem, a maioria das prefeituras tem algum órgão ali, tem uma sala do empreendedor, tem algum tipo de apoio, né, e também é possível que eles procurem ajuda também na internet, ou que eles acompanhem os perfis mesmo de profissionais. Como a gente que é contador, exatamente, eu faço isso, muitos colegas, na verdade, fazem isso. A gente abre caixa de perguntas, a gente tira dúvidas, né, uma dúvida ou outra a gente consegue tirar, né, dependendo da situação, porque tem situações que são bem individualizadas, que só você estudando o contexto que você consegue dar uma resposta, mas tem algumas situações que são bem generalizadas. Então, do mesmo jeito que a gente começou falando que a internet torna as coisas um monstro, a internet também pode tornar algo mais simples, mais leve. Basta você saber procurar os profissionais que estão falando de realidades. De profissionais que estão querendo causar pânico, você já foge deles. Porque nenhum profissional sério, ele já entra falando com você para lhe causar medo, de forma alguma. Interessante, né? Nós tivemos uma entrevista aqui com o Eduardo, do Show Cell. Sim. Ele falou assim, que tem amigos dele que disse que agora, a partir de 2026, não vai mais receber Pix. Aí ele falou, mas por que você não vai receber mais Pix? Não, porque agora todo Pix precisa ser explicado. É mais ou menos isso? Pronto. É mais ou menos nessa linha, só que existe exatamente o alvoroço em cima disso. O que acontece? Depende. Qual é o Pix que você está recebendo? Por que você está recebendo esse Pix? Porque se você quer esconder um Pix que entrou na sua conta, que é oriundo do seu trabalho, é uma renda sua, tem nome para isso, que é sonegação de impostos. Então, assim, o que está acontecendo hoje no cenário do governo? A gente tem inteligência artificial, a gente tem tecnologia. Do mesmo jeito que a gente, enquanto contribuinte, se beneficia da tecnologia, o governo também. Então, o governo tem hoje robôs que fazem cruzamento de dados com uma rapidez
incrível. Então, eles cruzam os dados da informação da minha conta com o meu banco que eu utilizo, com uma operadora de um cartão de crédito que eu utilizo, com a operadora que eu vendo para alguém no cartão de crédito. Então, ele vai cruzar as minhas emissões de notas fiscais. Então, eles cruzam isso em tempo real de uma forma muito rápida. O que não era feito antes. Exatamente, o que não era feito antes, né? Isso se iniciou desde a criação do Pix. Realmente porque o Pix trouxe eu vou até dizer que todos os brasileiros para dentro do banco, porque hoje todo mundo tem um Pix, isso é uma realidade muito grande. É muito difícil alguém ter um dinheiro na sua carteira, dinheiro físico na sua carteira, né? Exatamente. Então, o que acontece é que realmente as contas bancárias, o Pix, ele é rastreável, né? Então, a partir do momento que ele é rastreável, a Receita Federal ela tem o conhecimento de que se você tem, por exemplo, uma renda de um salário mínimo e o seu cartão de crédito todo mês você paga uma fatura de R$10.000, a Receita Federal vai entender que tem algo estranho ali. Ela vai lhe chamar para conversar, com toda certeza, né? Obviamente, a gente hoje não tem uma fiscalização assim 100%, né? Porque realmente o governo não dá conta, os sistemas do governo não dão conta de fiscalizar toda uma população grande como é a do Brasil. Mas cada vez mais que a tecnologia avança, maior é esse círculo, na verdade, de fiscalização. Então, vai pegando cada vez mais pessoas. Por isso que realmente está sendo gerado esse pânico em relação ao Pix. É verdade. Exatamente. O MEI pode ficar tranquilo com a reforma tributária ou precisa ligar o alerta? Nesse momento, é um momento de que ele pode entrar também na mesma situação das outras empresas. Tanto ele pode ficar tranquilo, porque por enquanto ele mesmo não vai sentir impacto da reforma, tá havendo mudanças em relação ao MEI, mas é uma mudança interna nos sistemas, que já está entrando lá os novos impostos de IBS e CBS, mas é uma coisa interna que o MEI não vai nem sequer ver, né? Mas é a mesma situação que a gente fala em relação a planejar. Ele vai precisar começar a planejar, ele vai precisar começar a ficar de olho no faturamento dele, porque hoje a gente tem muitos MEIs que já estão ali na linha do limite do faturamento, e uma grande realidade também que a gente tem, que tem muitos MEIs que na verdade já passaram do faturamento há muito tempo e continuam lá, né? Então, como essa fiscalização ela vai ser mais abrangente com a reforma tributária, então os MEIs que principalmente que estão ali na linha de ultrapassar ou que já ultrapassaram, são os que realmente devem mais se preocupar. E nesse ponto tem algo muito interessante. Muita gente tem um MEI, que é o CNPJ, e o Pix do MEI e o Pix do CPF, mas faz o mesmo trabalho. E aí ele dá o Pix físico, tipo assim, do CPF, para receber o trabalho, para receber o dinheiro. E com a reforma tributária isso vai ser cruzado agora. Isso, exatamente. Na verdade, esse cruzamento ele já era feito. Só que a Receita ela deixava um pouco de lado, não fiscalizava muito, né? Mas como eles começaram a perceber que realmente existia muitos microempreendedores individuais que no lugar de usar a conta jurídica, né, de fazer aquela movimentação no CNPJ da empresa, estava movimentando no CPF, eles começaram a cruzar esses dados. A gente já teve casos que a gente teve que desenquadrar alguns clientes, justamente por isso, que o cliente não tinha zero movimentação na conta jurídica, mas estava movimentando na conta pessoa física. E aí... Por que eles faziam isso, assim? Era o medo dos impostos do MEI e achar que pelo CPF isso não aconteceria? Sendo muito sincera, realmente o medo de ser desenquadrado. Porque enganosamente eles entendiam que se colocar a movimentação do trabalho deles, da atividade do MEI no CPF, não ia dar como extrapolar o limite do faturamento do MEI. Só que a Receita Federal, na verdade, principalmente a Cefaz, mais para atividades mesmo de comércio, a Cefaz ela já fazia esse trabalho aqui no Ceará, ela já fazia esse trabalho assim, muito constantemente, né? A gente sempre tinha essas situações. Então,
é algo que já vem para a gente aqui do Ceará e alguns outros estados, a Cefaz já fazia isso, e aí agora é algo que a Receita Federal é que vai começar a fazer também, né? Vamos dizer que a Receita Federal aprendeu com as secretarias da Fazenda, né? Então, a partir de então, eles realmente vão começar a cruzar os dados e entender que se você tem muita movimentação no CPF, movimentação na pessoa jurídica, eles vão tentar entender, cruzar os dados e ver essas movimentações, se elas são recorrentes, como que elas estão se comportando, para aí então, ou já notificar se isso for muito explícito, que é a movimentação da conta física realmente for muito explícita, que é da atividade do MEI, eles já notificam logo para desenquadrar, ou no caso, se for algo que ainda deixa dúvidas, eles podem realmente só notificar para chamar para alguma conversa, manda uma para realmente abrir um processo administrativo para que o empresário possa se explicar, né? Então, no geral, a gente costuma dizer que tanto empresários maiores como o MEI, a reforma tributária ela só vai prejudicar muito, de fato, aquele que está desorganizado. Diz uma coisa para mim, as pessoas que são freelancers, tipo assim, não tem MEI, não tem nada, mas são profissionais liberais que podem fazer um trabalho, uma jornalista, por exemplo, como no meu caso, ou um social media, pessoas assim que não têm, na verdade, uma MEI, não tem uma empresa, mas tem uma fonte de renda e é free, né? Um freelancer. Como é que fica isso? Pronto. No caso, aí se encaixa na regra do autônomo, né? É uma confusão, inclusive, que hoje em dia ainda se faz, de confundir autônomo com MEI, né? Tem pessoas que acham que o MEI é um autônomo. Não é. O MEI, ele é um empresário. É um microempreendedor individual. Então, são pessoas diferentes. O autônomo, ele tem a obrigação, já existe isso há muito tempo, ele tem a obrigação de fazer a emissão de notas fiscais do serviço que ele presta, e se ele não fizer essa emissão, a empresa, por exemplo, para quem ele prestar um serviço, ele vai poder fazer, essa empresa faz o recolhimento dos impostos dele através do RPA, né, que é o Recibo de Pagamento de Autônomo. Ele recolhe lá o INSS, o ISS, se for o caso. Então, a própria empresa que está contratando os seus serviços, ela faz esse recolhimento de tributos, né? Mas também, como eu falei, existe a necessidade que você tem de também emitir notas fiscais. Então, de toda forma que você quiser trabalhar hoje no Brasil, existe um meio de se legalizar. Por que tem muitos autônomos que deixam de ser autônomos para ter um MEI ou para ter um CNPJ, uma ME, EPP? Porque quando a gente faz uma análise financeira, um planejamento tributário, na verdade, a gente percebe que não é vantajoso. Porque eu vou bater bem em cima logo do INSS, que é o mais caro que se paga do autônomo. O autônomo paga 20% de INSS. Na pessoa jurídica ME, você vai pagar 11% como contribuinte individual, o INSS pessoal, né? Não o da empresa. Então, nessa aí, só por aí a gente já começa a tirar de que, em alguns casos, só esse INSS, ele já desvaloriza, realmente, ele já vai onerar mais ser autônomo do que ser uma pessoa jurídica. Acontece bastante, mas de toda forma que você quiser trabalhar, você tem como fazer emissão de notas fiscais, você tem como pagar impostos, você tem como realmente trabalhar de forma legalizada. Se você pudesse deixar o único alerta para quem está ouvindo agora nosso podcast, qual seria? Planeje. Eu sabia que você ia dizer isso. A palavra é essa. Não tem como a gente falar de reforma tributária ou falar de qualquer mudança no cenário tributário, ou mesmo contábil, ou o departamento pessoal, inclusive, que a gente trabalha. Não tem como falar de nada disso quando o assunto é empreender, quando o assunto é ter uma empresa. E também no contribuinte individual, na pessoa física, não tem como a gente falar disso sem a gente planejar. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, se a gente planejar, se a gente antecipar riscos, a gente tem mais chance de sucesso, né? Então, o empresário que achar que não, a reforma por enquanto não é para mim, ele pode ter uma queda maior lá na frente, ele pode sofrer. Uma surpresa no final. Ele pode ter algumas surpresas, porque sempre acontece da gente ver na frente da gente um cliente dizendo, vale, mas é isso tudo. E isso quando a gente faz o planejamento, isso quando a gente mostra para ele como que ele vai pagar, se ele estiver pagando em dias.
Mesmo assim, ele ainda diz, é isso tudo. Imagine só se ele não pagar em dia, se ele não antecipar. Tem que pagar com depois multa e tudo mais. Se ele paga depois, ele vai pagar multa, ele vai pagar juros, né? Então, a palavra realmente da vez para todos é planejamento, é procurar conhecimento, porque o conhecimento nunca vai ser desvantagem. Então, é isso, é planejar. No fim das contas, a reforma tributária representa mais ameaça ou mais oportunidade? Ele vai representar ameaça para o desprevenido, para o desorganizado, e vai representar a possibilidade de ter maiores descontos em algumas situações, melhores preços, de maior competitividade no mercado, porque o interesse a partir de 2033 é que realmente a situação se estabilize, e se a gente estiver trabalhando com processos mais uniformes, eles podem sim chegar a diminuir preços, né? A gente pode puxar inclusive para o nosso lado da contabilidade. Agora, nessa transição, como a gente vai trabalhar com os dois sistemas, antigo, vamos dizer, anterior, e o novo da reforma, muito provavelmente vai haver um aumento de preço, a gente vai ter que trabalhar dobrado, então obviamente vai ter que subir os preços, mas a partir de 2033, de repente, se a gente começa a ter uma sobrecarga de trabalho menor, a gente começa a ter os processos mais uniformes, menos dor de cabeça, com impostos diferentes demais, esses valores, esses custos, eles podem diminuir. Então, vai existir, sim, vantagens para uns, como eu disse, vantagem para quem se planejar, vantagem para quem antecipar riscos, vantagem para quem realmente pensar na frente. Isso vai ter. Agora, infelizmente, para o desprevenido, para o que não se organiza, para o que joga a reforma para debaixo do tapete, infelizmente, ele pode ser pego de surpresa. Nós já estamos aqui há quase 40 minutos. O assunto é imenso. Tem muitas dúvidas que eu acho que devem ter ficado para muita gente. Inclusive, eu peço para que você que está assistindo anotar, colocar um comentário aí sobre a dúvida que você tiver, que a gente vai pedir para a Zaldânia dar uma olhadinha e responder essa dúvida. É uma mudança muito grande, né, que nosso Brasil vai passar. É necessário planejamento, como ela disse, e agora é buscar conhecimento. Não é isso? Exatamente. E para isso, eu vou deixar o contato da Zaldânia aqui, para quem tem dúvida, 889-9262-5920. Eu vou repetir. 889-9262-5920. Você tem também a sua rede social, qual é? Sim. Quem quiser realmente seguir na rede social é zaldania.resolução contábil. E aí, quem quiser tirar dúvidas também, pode mandar dúvidas por lá, porque como a gente já falou até anteriormente, algumas dúvidas que são de resposta mais rápida a gente consegue sanar. Sempre eu tô deixando uma caixinha de perguntas nos stories, então acompanhem também os stories, porque nos stories tem ouro, tá? Então, quem quiser tirar alguma dúvida, pode chamar lá no direct do Instagram ou pode chamar diretamente no WhatsApp, que a Cláudia deixou o número. Planeje. Temos que planejar, temos que buscar planejamento, entender como a gente vai se reorganizar agora para não ser pego pelo leão. Não é verdade? Zaldânia, muito obrigada pela sua vinda aqui, é um prazer enorme. Aprendi muita coisa hoje. Eu também fiquei com algumas dúvidas, mas quer dizer, eu acho que, como muita gente me ficou, por assuntos mais pontuais de cada um, assuntos mais pontuais pessoais de cada um, de cada situação, como você falou, depende um de cada vez, mas foi um prazer enorme ouvir as suas explicações, que foram essenciais, foram assim muito especiais mesmo, para a gente entender esse momento que o nosso país está passando. Perfeito, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, agradeço a toda a equipe, agradeço a você que realmente abriu esse espaço para mim e também agradeço em nome dos espectadores que realmente puderam tirar essas dúvidas, né? Então, a gente só espera e só deseja que essa transição de reforma tributária seja o mais tranquila possível, apesar de que a gente sabe que vai ter complicações, mas a gente tem como
diminuir realmente os problemas. Então, eu agradeço muito o espaço e fico à disposição de vocês, à disposição do público para qualquer dúvida. E aí vai trazer vocês de novo. Gente, se inscreva no canal, aperte o sininho aí, curta, compartilha. Vamos fazer esse canal crescer, fazer com que mais pessoas tenham a oportunidade de ter explicações como essa, informações como essas, tão importantes. Só assim que a gente vai poder difundir, tirar os mitos e quem sabe mudar o nome de monstro para oportunidade, né? Um beijo enorme para cada um. Vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio.